Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Eu hoje percebi que a chuva deve ter desestimulado quem está em casa, não foi, de vir? Mas que bom que você está aqui e juntos nós vamos viajar. Nós estávamos em Filipos na quarta-feira passada, não foi assim? Mas hoje nós vamos para Tessalônica e quem estiver lá passando os slides é quem vai fazê-lo, viu? Vai nos ajudar. Atos capítulo 17... versos de 1 a 9. A continuação da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O capítulo 17 narra exatamente essa transição. A saída da cidade de Filipos e a continuação dessa viagem. Agora, com o trabalho sendo realizado na cidade de Tessalônica. Assim está escrito, encontraram o livro sagrado, pronto. Então vamos ler juntos. Assim está escrito, escute. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. De Filipos até Anfípolis, provavelmente é uma extensão de 53 quilômetros. De Anfípolis para Apolônia, os irmãos todos sabem, era um percurso de 46 quilômetros. E depois de Apolônia até Tessalônica, cerca de 53 quilômetros. Um número razoável, 150 quilômetros foi o trajeto de Filipos até a cidade de Tessalônica. E aqui uma observação, notem, onde havia uma sinagoga judaica. Por que você acredita que Lucas fez questão de registrar que em Tessalônica havia uma sinagoga judaica? Porque em Filipos ele não encontrou. Lembram-se disso? E ele foi procurar um lugar para começar a obra missionária na cidade de Filipos e foi lá na beira do rio e encontrou aquelas irmãs que faziam a sua reunião de oração. O texto prossegue. Está escrito, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos. Notem a palavra aqui, alguns, viu? E se uniram a Paulo e Silas. Aí o texto diz, bem como muitos gregos tementes a Deus. De alguns, agora a palavra usada é muitos. Provavelmente, esses gregos, eles eram como que prosélitos do judaísmo. E não poucas mulheres, notem, alguns, muitos e agora não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, mas uma coisa que eu tenho observado é que nem sempre esta mudança, este novo nascimento, ele acontece de modo instantâneo. Eu vou ser mais claro. Eu já vi gente que conseguiu deixar, por exemplo, o vício do cigarro, imediatamente disse, olha, eu tomei essa decisão. Outros que precisaram de um processo difícil, com recaídas, para conseguir se libertar de tal vício. O que é que eu quero dizer com isso? Simples. Vai levar um tempo para que você consiga abandonar velhos costumes. Todo o processo de transição, de deixar de para começar ele às vezes é muito custoso. E nesse texto, eu não sei se você reparou,
o uso da palavra costume. Onde ele aparece? Ainda recordam? A Bíblia vai dizer assim, versículo 2, primeira parte. Segundo o seu costume, é o que está escrito. Paulo foi à sinagoga. Por que costume aqui, irmãos? Paulo, ele era judeu antes de se tornar cristão. E todo sábado, o que é que um judeu fazia? Ia para o templo, ia para a sinagoga. Este era o seu costume. É incrível, mas a igreja primitiva, ela levou muito tempo para deixar a prática de costumes judaicos e assumir uma nova postura. No ano 52, por exemplo, quando houve a expulsão dos cristãos de Roma, a Bíblia inclusive cita isso em Atos capítulo 16, a história diz que Cláudio expulsou de Roma todos aqueles que tinham costumes judaicos. E entre esses que tinham costumes judaicos, os cristãos também acabaram sendo expulsos. Entre eles está lá escrito Áquila e Priscila. Portanto, a igreja levou algum tempo para abrir mão, para deixar a prática dos costumes judaicos e tornar-se realmente uma experiência completamente nova. Estão entendendo? É essa a informação que nós temos no texto. Mas eu sei que não somente a igreja, mas quantos de nós tem colocado um propósito novo na vida, mas aquele velho costume, aquela velha história, aquela velha prática. Eu tenho percebido gente com um desejo enorme de viver uma vida de santidade, mas acostumado que foi a proferir palavras baixas, ainda não conseguiram, sabe, ainda não conseguiram interromper isso. Eu tenho percebido que gente que frequentou determinados ambientes, depois de sua nova vida com Cristo, essa gente está lutando contra esses costumes para experimentar esse novo momento da parte de Deus. Eu estou dizendo isso porque nem todo mundo consegue esse processo de transformação de uma hora, num piscar de olhos. E eu quero trazer aqui uma palavra de esperança para você. Continue lutando. Continue enfrentando. Não foi porque você teve uma recaída, não foi porque você ainda não conseguiu, que a sua experiência com Deus ela não é verdadeira. Nós precisamos acreditar que algumas coisas que acontecem conosco, elas são resultados de um processo. Você precisa entender que nem todo ambiente será apropriado para você. E o interessante é que quando você tem esse novo nascimento, alguns lugares você já se sente desconfortável. A música é alta demais, pastor. É tanta fumaça, pastor. É tanta coisa, eu já não me sinto confortável. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que depois que abandonaram, por exemplo, o vício, eu vou voltar àquela história do cigarro, ficam com náusea quando sente o cheiro do cigarro. Pode uma coisa dessa? Isso é milagre da parte de Deus. Por isso eu vou lhe dizer, nem todo ambiente é apropriado para você. E como é que eu posso discernir? Se o Espírito Santo de Deus não pode entrar com você, se você deixa ele lá do lado de fora, para depois encontrar com ele quando sair, isso significa que não é um bom lugar para que você esteja. Paulo continuou frequentando como seu costume, e inclusive como estratégia missionária. Por quê? Porque o que eu observo nessa história é simples. É o grande desafio. Participação e identidade. Eu posso até participar, mas eu não posso permitir que isso destrua a minha identidade como cristão. Eu posso até estar ali, mas eu preciso agora ser luz naquele lugar, naquele ambiente, com aquelas pessoas. Todas as vezes que a minha identidade ela é sufocada, eu deixo de ser um cristão, sabe? Eu abandono as minhas convicções, eu me comporto como se de fato não fosse um servo, uma serva de Deus. Sempre que isso acontece, nós perdemos de vista esse binômio que é participação. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. E isso é muito sério, irmãos, porque isso nos convida a um compromisso. Assuma um compromisso. Onde quer que esteja, testemunhe.
É interessante porque o apóstolo Paulo ia para a sinagoga, mas agora ele ia com outro propósito. Qual era o propósito? Pregar o evangelho. Eu estou lá, mas agora eu estou pregando o evangelho. Agora eu vou, mas eu sou luz. Agora eu vou, mas eu acredito que Jesus é o Messias. Portanto, irmãos, nem sempre o mais importante será ou é o lugar, mas o propósito. O que você está fazendo ali? Qual é o seu propósito agora? Eu entendo, sabe, irmãos, que quando Jesus nos desafia a ser luz em meio às trevas, a ser sal em meio a esta massa, isso é claro, é como se ele estivesse dizendo, olha, a luz que nós percebemos faltar nessa sociedade, somos nós os responsáveis por isso. Essa sociedade que está apodrecendo, os sinais de podridão, eles são evitados a partir da presença do sal. Isso aqui não é um lugar onde a gente se esconde não, viu, irmãos? Nós não fomos chamados para viver dentro de uma caverna. E a luz não é acesa para colocar debaixo, não, é lá no velador, para que ela possa iluminar. Paulo continuava a ir às sinagogas, ele foi 3 sábados, não foi? Porque era o seu costume. Mas notem, agora o propósito era outro. Eu estou lá, mas eu estou para ganhar aquela gente para Jesus. Eu estou lá, mas eu estou ali para testemunhar. Se você não tem estrutura para fazer prevalecer a sua identidade em determinados ambientes, um conselho do pastor, não vá. Vou repetir, se você não tem estrutura emocional, se você não tem equilíbrio para se comportar como um servo de Deus, não vá. Não vá. Mas se for, vá para ser bênção. Vá para fazer diferença. Participe para fazer diferença. Converse para fazer diferença. Mostre o poder de Deus a partir de sua vida, de sua conduta. Mas, irmãos, o texto ainda me mostra um dos grandes segredos da vida cristã. Sabe o que é? É o conhecimento da palavra. Conhecer as Escrituras é fundamental para o seu crescimento espiritual. Paulo estava na sinagoga, e o interessante, irmãos, vejam os versículos 2 e 3. A Bíblia diz que por 3 sábados, primeiro verbo, discutiu com eles, com base nas Escrituras. Segundo verbo, explicando. E terceiro verbo, provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Isso para mim é maravilhoso, sabe, irmãos? Porque estas 3 palavras são extremamente importantes. Pode avançar uma vez? Essas 3 palavras são extremamente importantes. Primeiro, a primeira palavra, o primeiro verbo foi o verbo discutir. Na tradução que eu usei, há uma outra tradução que usa a expressão arrazoar. Não sei se é a sua, é uma tradução mais clássica. Mas isto aqui, a palavra discutir, ela sugere um embate com perguntas e respostas. É como se ele estivesse sendo questionado. E para cada pergunta que lhe era dirigida, ele oferece uma resposta. O segundo verbo, a segunda palavra que eu fiz questão de destacar, a palavra ou o verbo explicar, é o mesmo que expor, é tornar claro, é jogar luz sobre alguma coisa que está obscura. E o último verbo que eu mencionei, que é o verbo provar, aparece lá provando. E o interessante é que essa palavra significa demonstrar, colocar lado a lado e apresentar evidências. Só alguém com conhecimento da palavra, para ir lá no quartel-general do judaísmo dentro de Tessalônica, para entrar ali e desafiar todo mundo. Podem perguntar, eu vou responder. Podem perguntar, eu vou oferecer respostas. Debater, colocar de maneira clara e provar. Sabe, irmãos, este é o retrato daquela pessoa, daquele homem que o apóstolo Paulo escreve nas epístolas pastorais, que maneja bem a palavra da verdade. Eu sei que, deixa eu só fazer, alguém aqui tem esse desejo de ser essa pessoa que maneja bem a palavra da verdade? Ah, que coisa boa. Mas sabe quando é que a gente vai se tornar este homem, esta mulher que maneja bem a palavra da verdade? Quando a gente fizer o quê, irmãos? Estudar a palavra. Isso não vai acontecer. Você pode frequentar
todos os cultos desta igreja. E eu tenho certeza que Deus vai acrescentar experiências maravilhosas na sua vida. Você vai aprender muito da palavra. Mas, se você quiser um nível de conhecimento ainda mais profundo, você vai ter que usar o tempo que você tem fora da celebração para ler, para pesquisar, para buscar, sabe? Para conhecer, para ler de novo, para grifar, para ler num evangelho, no outro, sabe? Para procurar explicações, para encaminhar aos pastores da igreja perguntas. Não se contente com conhecimento raso. Porque às vezes Deus nos dá a oportunidade, irmãos, e a gente não... Você ouve perguntas e não tem respostas. Você não consegue fazer, eu não consigo fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez. Oferecer respostas, provar. E o interessante, sabe, irmãos, é que, apesar da Bíblia dizer que Paulo passou 3 sábados ali, na sinagoga, não significa que Paulo tenha passado apenas 3 semanas em Tessalônica. É possível que Paulo tenha sido convidado a deixar a sinagoga na 3ª semana. Disseram, agora você não vem mais aqui não. Agora aqui você não entra mais não. A maioria dos comentaristas sugerem isso. Por quê, irmãos? Paulo deve ter se demorado em Tessalônica mais tempo do que o indicado no texto. E por que se chega a essa conclusão? Primeiro, por conta de uma informação dada através da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9. Paulo disse assim à igreja: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o evangelho de Deus a vocês. Esses versos parecem sugerir, ou esse verso parece sugerir, que o apóstolo Paulo passou provavelmente mais tempo em Tessalônica do que sugere aqueles 3 sábados, aquelas 3 semanas. E aqui uma observação também, eu acho que eu nem coloquei, mas eu posso citar. Deixa eu fazer o seguinte, eu abro aqui. Eu acredito que é Filipenses, capítulo 4... Deixe-me ver se a memória está funcionando, irmãos. Se eu trouxe a memória comigo. Mas é um verso interessante. Isso. Filipenses capítulo 4, verso 16. Veja o que ele disse. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. A memória funcionou, irmãos. A memória funcionou. Filipenses 4,16. Uma segunda evidência de que o apóstolo Paulo deve ter passado um pouco mais de tempo em Tessalônica. Porque ali em Tessalônica, ele recebeu por 2 vezes uma oferta enviada pela igreja lá de Filipos. E aqui é interessante, não é, irmãos? Porque os 2 modelos de relação do pastor com a igreja aqui aparece, daquele que é o fazedor de tendas e daquele que recebe o sustento da igreja. Isso é muito interessante. Na vida do apóstolo Paulo, o fazer tendas, ele foi circunstancial. Não é impeditivo que alguém viva do ministério, porque ele mesmo ensina isso, irmãos. Que é aquele que trabalha no ministério, que viva também do ministério. Mas aqui uma terceira ainda observação. Eu não sei se você já viu, mas algumas pessoas têm um conhecimento maravilhoso da Bíblia. Conhecem, são capazes assim de elucidar. Eu vou usar aquela expressão do apóstolo Paulo, né? Discutir, não foi? Provar. É uma coisa fantástica. Só que às vezes, eu não sei se você já percebeu, que não basta explicar o texto. Por exemplo, eu me lembro que houve um tempo, obrigado, pastor Vitor, houve um tempo em que quando eu me debruçava sobre um texto assim, para falar da viagem missionária, aí eu ia falar de detalhes como geográficos, informações históricas sobre aquela cidade. O conteúdo de informação era quase que um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Não basta explicar o texto, irmãos. É preciso tornar clara a sua aplicação.
O que é que eu vou fazer com essa informação? Meu grande desejo, irmãos, é quando eu terminar um sermão, você saiba o que fazer com aquilo que ouviu, você perceba como aquilo se relaciona com a sua vida. O que é que eu vou fazer com essa informação? O que é que eu vou fazer com essa observação que foi feita? Eu não estou aqui apenas para que você conheça o texto, as palavras, mas que você conheça o Deus que se revela no texto, nas palavras, para que você entenda o que é que Deus quer que você faça à luz do texto e da palavra. Por que o pastor está dizendo isso? Porque Paulo convenceu, não foi? Provou, mostrava a figura do Messias, e aí depois ele faz uma declaração. Olha que coisa linda, a última parte do versículo 3. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Ele identificava a figura do Cristo, do Messias no Antigo Testamento, mas depois ele saltava e dizia: estão vendo este aqui? Este que é apresentado por Isaías como servo sofredor. Estão vendo este aqui? E provavelmente ele citava vários versos do Antigo Testamento. Eu quero só dizer uma coisa. Esse que é o Messias prometido é o Jesus de Nazaré, a quem eu conheci e que transformou a minha vida. É isso que traz sentido e significado à proclamação, irmãos. Porque às vezes nós estamos respondendo perguntas que ninguém está fazendo. E gostamos disso. É até... Com licença. É até prazeroso, especialmente para os teólogos, trabalhar com esses elementos. Mas sempre que você sair de uma celebração, sempre que um pastor terminar dizendo "e que Deus nos abençoe", não sei que mania é essa que o pastor tem de terminar sermão dizendo isso, "e que Deus nos abençoe", "e que Deus nos abençoe", até aviso, às vezes a gente vai dar e termina dizendo, né? "e que Deus nos abençoe", mas a pergunta que você precisa fazer: Senhor, o que é que o Senhor quer falar à minha vida através desta mensagem, através desta palavra? E por fim, irmãos, deixa eu dizer-lhes, não subestime o poder destrutivo que tem a inveja. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando do poder destrutivo que tem a inveja sobre aquele que é invejado. Eu estou falando do poder destrutivo que tem a inveja na vida do invejoso. E eu estou muito preocupado, irmãos. Porque de vez em quando eu vou olhar quem está seguindo a minha página, e eu fico sem entender. Porque eu já vi gente, não tem aquela coisa que a pessoa se identifica, não é? Como servo de Deus, cristão, aí bota, como é que tem uma coisinha ali, como é o nome disso? Na bio. Aí põe lá, você quer não sei o que lá, não sei o que lá. Aí põe o signo. Eu digo, não, peraí, não pode. Ou então põe aquele olho azul, o olho grego. Aí eu digo, não, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Aí eu me lembro de alguém, qual é o seu signo? Eu sou do signo de Leão de Judá. Eu sou do signo do Leão de Judá. Eu não consigo entender algumas coisas, irmãos. Eu não consigo. E eu fiz referência tal desse... É olho grego, é? Os irmãos estão informados, viu? Os irmãos estão informados. Se fosse baiano era mais perigoso, mas grego talvez não seja não. Mas por quê? Porque eles acreditam que aquilo afasta a inveja, não é assim? Afasta a inveja. Deixa eu dizer-lhes, observe o poder que tem a inveja no texto. A Bíblia vai dizer, naquele capítulo 17, versos 4 e 5. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes, olha aqui o olho grego, viu, irmão? Tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas, aí o texto diz, os judeus ficaram com inveja. Ficaram com inveja. Meus irmãos, e a partir daí, o cenário muda na cidade de Tessalônica. E querem saber por quê? Porque, primeiro, a inveja não tem freios. Ela usa todos os meios para alcançar o seu objetivo. O invejoso, ele não tem valores. Ele não obedece princípios. O desejo dele de ter aquilo que o outro tem, de ser parecido com o outro, sabe, de ocupar o lugar do outro,
Isso é o que determina a sua postura, o seu comportamento. Isso é tão forte no texto, porque é impressionante você imaginar que religiosos, os judeus não foram eles que ficaram enciumados, invejosos? Veja a segunda parte do versículo 5. Essa gente tão religiosa, aí a Bíblia diz, eles reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, além de desocupado, perverso, né, irmãos? E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Sabe o que é isso? Vale tudo. Sabe o que é isso? Abrir mão dos princípios e fazer qualquer coisa para destruir o invejado. Mas o poder ainda é maior, porque no texto, além de mostrar que a inveja não tem freios, o texto também me mostra que a inveja ela é persistente, ela é perseverante. Ela só sossega, irmãos, quando consegue destruir o invejado. O invejoso, ele não se contenta, ele não se aquieta enquanto não produzir algum dano, enquanto ele não levar a efeito a sua inveja. Por quê? Veja o que acontece no texto, irmãos. No versículo de número 6. Qual era o propósito deles? Prender Paulo e Silas. Chegaram na casa de Jason. Aí o que a Bíblia diz? Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade. Eu vou fazer o mal. Eu saí hoje para fazer o mal. Se eu não encontrar Paulo e Silas, eu levo quem primeiro passar na minha frente. Jason não apoiou o trabalho deles, pois eles também vão ser levados. É assim que a inveja, ela funciona. Ela é capaz de machucar outros. O invejoso, ele não tem como alvo somente o invejado, mas aqueles que estão em volta do invejado. Às vezes é a família daquele que é invejado, às vezes é o trabalho daquele que é invejado. Por isso, eu volto a dizer, essa inveja ela é às vezes muito persistente, viu? Muito persistente. E além disso, o texto parece também sugerir que a inveja ela é argumentadora. Ela sempre encontra razões para ser inveja. Não discuta com o invejoso, porque o invejoso ele não tem bom senso. Ele não consegue raciocinar, porque ele é todo passional. A inveja cega. E aí no texto sagrado o que eu observo é que a inveja, ela sempre encontra uma forma de justificar o seu comportamento. Vejam o versículo 6 e 7. O que é que eles diziam aos gritos? O que é que eles diziam? Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo. Qual foi esse alvoroço que provavelmente eles estão aqui mencionando? Alguém consegue pensar? 150 quilômetros de diferença, de distância entre Filipos e Tessalônica. É possível que aquelas coisas que aconteceram em Filipos tenha chegado ao conhecimento dos de Tessalônica. Aí o texto prossegue. Agora chegaram aqui, e esse Jason os recebeu em sua casa. E aí o texto acrescenta, tendo eles agindo, todos eles estão agindo, aqui já é formação de quadrilha, né? Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Deixa eu fazer-lhe uma pergunta. Tem alguma coisa verdadeira nessa afirmação? Sim ou não? Pensa. Não, sim, não, sim, sim. O que é que tem então? Vá. Quem está achando que tem, o que é que tem de verdadeiro nessa declaração? Que Jesus é rei. Mas o que é que a inveja faz? Pega uma verdade e distorce a verdade, como se Cristo fosse uma ameaça a quem? A César. Eu me lembro de Suetônio trocando cartas antigas do Império Romano, dizendo claramente que os cristãos eles não podiam ser acusados de causar um motim ou alguma coisa parecida contra Roma, porque o que eles faziam era orar pelas autoridades. Era clamar pela nação, pelas pessoas. Era praticar gestos de bondade. Mas veja
como a inveja faz. Ela pega uma verdade, distorce a verdade e grita. Sabe onde é que está a autoridade do invejoso? No grito. E começa a gritar. Olha essa gente que veio, está tumultuando. E consegue jogar dois, um contra o outro. Porque, na verdade, o que eles fizeram foi o quê? Jogar a igreja contra as autoridades. Criar tumulto. Invejoso gosta de criar tumulto, de separar pessoas, de provocar ciúmes, confusões, contendas. Ah, meus irmãos, mas aí a gente vai chegando ao final do texto, da história, da passagem de Paulo, Silas ali em Tessalônica, e a gente aprende algo maravilhoso. Eu quero que você leia o versículo 9, só você, eu nem vou colocá-lo aqui. E eu quero que você pense por um instante, o que é que esse versículo, que é o capítulo final, é o epílogo da passagem de Paulo em Tessalônica. O que é que ele nos mostra? Eu vou dizer-lhes daqui a pouquinho, daqui a 10 segundos, o que é que esse texto falou ao meu coração. Deixa ele me dizer. Já leram? Conseguiram observar alguma coisa? Ok? Não? Então deixa eu lhe dizer o que é que falou a minha vida. Sabe o que é que eu tenho pensado quando eu leio esse versículo 9? Que Deus tem formas diferentes de agir. Lá estava Jason e outros convertidos. Eles estavam o quê? Presos. O que foi que aconteceu em Filipos, irmãos? Quando Paulo e Silas estiveram presos. Como foi que Deus libertou aqueles dois? Com o quê? Com terremoto. Aí eu quero lhe perguntar, e o terremoto de Tessalônica? Onde é que está o terremoto de Tessalônica? Ah, pastor, eu ouvi dizer que toda vez que um servo de Deus é preso, Deus manda um terremoto. É assim, irmãos? O que é que o texto vai dizer? Como foi que terminou a história lá em Tessalônica? Dizendo assim, então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Eu acho Deus maravilhoso, sabe, irmão? Porque Deus liberta com fiança. O Deus liberta com terremoto. Você já pensou se Jason dissesse assim, eu não vou pagar? Paulo e Silas me contaram que quando eles ficaram presos lá em Filipos, eu só saio daqui quando Deus mandar o terremoto. Minha irmã vai ficar presa muito tempo, viu? Deixa eu lhe dizer, tem dinheiro no bolso, tem como resolver? Então resolva. Porque se você não tiver como pagar fiança, é capaz de Deus mandar um terremoto. Mas se você não quer gastar o dinheiro da fiança, né? Quer que Deus mande um milagre. Mas o seu dinheiro você não quer usar. Quer que Deus mande maná do céu. Codornizes para encher o chão. Mas o seu rebanho você não quer matar um animal para fazer o churrasco com a sua família. Deus tem formas diferentes de agir, irmãos. Algumas vezes ele manda terremoto. Algumas vezes ele só diz assim, ó, para de ser tão pão duro e pega o teu dinheiro e vai resolver sua situação. Você pode resolver. Vá, pague a fiança e volte para casa. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele tem formas, vou repetir, diferentes de agir. A forma... Aí deixa eu lhe perguntar, será que Deus amava mais o Paulo e o Silas do que o Jason e os outros? Alguém acha isso? Seria estupidez da minha parte imaginar algo assim. É só entender que todos nós, tudo Deus pode usar para abençoar a vida dos seus filhos, até o seu dinheiro. Deus pode usar para abençoar a sua vida, para fazer com que coisas novas aconteçam. Por isso, se Deus não mandar o terremoto, paga a fiança e vai para casa. E vá saindo assim com a certeza, Deus me libertou. Deus me libertou. E Ele faz do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Estamos chegando ao final da celebração, agora haverá o tempo de comunhão. Então você vai sair daqui a pouquinho, lá para o nosso momento de confraternização, onde nós vamos passar momentos ainda preciosíssimos na presença de Deus. Mas feche os seus olhos que nós vamos orar ao Senhor, inclusive por você que está em casa, pedindo a Deus que também abençoe a sua vida. Pai querido, nós
passamos esse tempo na Tua presença, juntos, vivendo a comunhão, em torno da Tua palavra, cantando canções de adoração ao Teu nome. Agora, nós te pedimos que continues conosco e que nos abençoe, que nós possamos ter essa certeza que o Senhor é livre para agir como quer. As nossas vidas estão nas Tuas mãos, meu Deus. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém.